E aí, pessoal? Hora de falar em Carbajo, uma das maiores contratações da história do Grêmio que não está jogando por aqui. O que aconteceu? O que está acontecendo? E o que pode acontecer com esse grande investimento e de grande expectativa para a torcida do Grêmio? Vamos falar de alguns bastidores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, ativo para você estar forte na hora H, para você não correr risco de perder esse jogo. Quer apimentar sua relação? Ativo é a solução. 100% natural, sem contraindicação e que você compra no link da descrição. Tenha Ativo e entenda que na hora H é 3 pontos certo. Compre e receba em casa. Ativo, ele é a solução para você. Gente, Carbajo, quando contratado em dezembro de 2022, o Grêmio saía da segunda divisão, a gestão Alberto Guerra entrava com muito gás e ali fez investimentos. O Grêmio contratou o Cristaldo, o Grêmio contratou o PP e o Grêmio contratou então o volante Carbajo. Depois ainda viria o Soares, que era um grande parceiro do Carbajo e que também de alguma maneira está fazendo falta para o Carbajo, você vai entender. E ali o Grêmio fez o que é considerado um dos maiores investimentos. Ele está entre os 5 maiores investimentos da história do Grêmio. O Carbajo era o melhor volante do futebol uruguaio, era um jogador jovem que estava começando a ganhar alguns minutos na seleção uruguaia, que é uma seleção concorrida de jogadores que estão na Europa, ou seja, é um lugar de uma espécie de dificuldade para jogar, porque são grandes jogadores na seleção uruguaia. Então esse era o quadro do jogador. Ele começa a jogar por aqui, vai bem, faz gol em Grenal, por exemplo, no primeiro Grenal do ano, ele vai relativamente bem. Em determinado momento, ele começa a diminuir a sua capacidade de ser relevante dentro do Grêmio, inclusive tendo a sua titularidade contestada em alguns momentos. Esse foi o quadro que nós víamos. Mas veio o final do ano, com o Carbajo sendo contestado, e é preciso dizer aqui, ele nunca foi criticado muito pelo torcedor, mas ele não era o jogador que todos esperavam que ele fosse. Todos entendiam que ele poderia dar mais, ele se falava muito na adaptação. Ah, mas mais um ano dele, aí sim que ele vai jogar e tal. E aí veio a informação. No final do ano se soube, através dessas notícias divulgadas pelo próprio Grêmio e principalmente pelo jogador, em uma entrevista que ele fez no Uruguai, de que ele, desde abril, sofria com dores no pubis, que todos sabem que é uma incomodação para um jogador de futebol. Todos os jogadores que têm lesão no pubis diminuem muito a sua capacidade de rendimento no campo, de performance. E esse foi o quadro. A partir daquele momento, todo mundo diminuiu a crítica ou atenuou a crítica que poderia fazer quanto ao rendimento do Carbajo na temporada. Imagina, pô, o cara jogou de abril a novembro ou a dezembro com dificuldades. Esse era o quadro. E aí, pô, como assim, né? E ali veio a notícia. O Grêmio entrava em férias e veio a notícia de que o jogador ia ter 20 dias de férias e ia fazer uma cirurgia no Uruguai. No Uruguai. Uma cirurgia para todos no pubis. No pubis. Então, bom, vamos lá. O que a gente pode imaginar? Vai ter o tempo de recuperação. Se falou que ele voltaria a jogar em fevereiro. Lembrando que o Grêmio começou a temporada no dia 17 de janeiro e ele tinha tirado alguns dias de férias, mas ainda durante as férias havia feito a cirurgia. Esse era o quadro do Carbajo. Veio fevereiro, ele não voltou. Veio março, ele não voltou.
E não só não voltou, como foi liberado para estar no Uruguai, segundo o presidente do Grêmio, perto da família, para continuar lá as sessões de fisioterapia e tal. Junto a isso, começaram a pipocar notícias de bastidores. Muitas notícias de bastidores, que dão conta de algumas situações que são também importantes da gente relatar neste momento. E algumas informações, é preciso dizer aqui em tom de especulações, começaram a pipocar nos bastidores. Uma delas, o jogador não operou o pubis, ele operou uma hérnia. Aí como assim uma hérnia? Lembram que o Ferreira sofria de lesão no pubis, aí descobriram que o problema não era o pubis, era uma hérnia, e ele operou, demorou um tempão para voltar, também demorou um tempão para ver o diagnóstico, pois aí surge isso. E aí o torcedor do Grêmio diz, tá, tudo bem, operou, mas resolveu? Não, não resolveu. E quando tu não resolve alguma coisa, começam a criar muitas especulações sobre como, o jogador foi pro Uruguai operar com a anuência do Grêmio e com a participação de um médico dessas parcerias do clube. O que está acontecendo agora? Porque ninguém está falando firmemente. Quem é o responsável médico, por exemplo, sobre o Carbajo? Aí vai se dizer, mas aí, César, tem a ética médica, paciente médico. Tudo bem. Só que ele é patrimônio do Grêmio, ele é um jogador sob contrato com o Grêmio paga lá 300, 400, 500, não sei o salário dele, por mês. E o Grêmio está fazendo isso rigorosamente todos os meses. E o jogador, nesse momento, está no Uruguai, tratando de uma lesão que ninguém mais sabe qual é, e não tem data para voltar. E aí é natural que o torcedor do Grêmio e que as pessoas que são preocupadas com o Grêmio perguntem. Perguntem. Qual é, neste momento, o real estágio de recuperação desse jogador? Porque especulação surge assim, ele se deprimiu muito com a lesão, isso aí tá tirando ele um pouco de centro, ele tá com dificuldade, ele mora sozinho aqui, a família dele mora toda no Uruguai, ele tá sentindo, porque ele não tá conseguindo jogar, tá tudo certo. O torcedor do Grêmio tem que ter consciência também que nós estamos falando de uma pessoa que tem as suas fraquezas, as suas dificuldades, e é natural que ele se sinta mais fortalecido perto. É tudo isso, todo mundo é assim, a vida é assim. Agora, nós não podemos aqui nunca dizer que quando tu entra num processo como a visibilidade que o Grêmio dá, que tu não possa perguntar. É preciso sempre dizer, o Carbajo é tido aqui como um grande nome do Grêmio e fundamental para a construção. E se a gente se der conta, nós tiramos o Carbajo de qualquer análise do time do Grêmio. A gente hoje fala no Vijaçante, fala no PP, fala no Dodi, fala no Duqueiroz e ninguém cita o Carbajo, que tem contrato com o Grêmio, que é jogador do Grêmio e que só não está à disposição porque tem uma lesão grave, e eu digo grave porque ela não foi solucionada no intervalo de 4 meses, só por isso, e que ninguém falou nisso. Ninguém falou. Ninguém disse. Vou dar um exemplo aqui. O jogador que sofre uma lesão de cruzado. O jogador sofreu rompimento, fez a operação e a recuperação é de 6 a 8 meses. Beleza. Ninguém discute. Essa é a realidade. Então, quando tu não tem nada, tu precisa pelo menos responder as perguntas das pessoas. E neste caso o Grêmio não responde. Ou melhor, tu nem sabe para quem perguntar. Se tu soubesse para quem perguntar, tu perguntaria.
Pode ser também uma dificuldade tamanha que o Grêmio não tenha essa informação. Também pode. Também pode. Mas eu fiz questão de vir aqui para contar toda essa historinha do Carbajo para dizer exatamente isso. O Carbajo é do Grêmio. E o Carbajo tem o carinho do torcedor do Grêmio. E o torcedor do Grêmio está torcendo que ele volte. É isso que o torcedor quer. O torcedor do Grêmio quer muito isso. Então, que o Grêmio resolva logo e pelo menos esclareça ao torcedor. Esclareça ao torcedor. Esse é o nosso pedido. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.